Irmãos, esses momentos que nós procuramos ouvir a voz de Deus, que procuramos adorar, como aqui estamos, é verdadeiramente um momento especial para nós, porque se trata de uma declaração de fé. Se você tem a prática de algo, você declara confiança naquilo que você está fazendo. Então nós aqui nesta noite, adorando ao Senhor, saindo daquele conforto de nossa casa, principalmente nesse momento do inverno, friozinho, não é onde poderíamos estar e ainda dizermos a Deus: o Senhor sabe, meu Deus, que lá fora está tudo frio, eu preciso ficar em casa. Mas entendemos dessa necessidade de dizermos a Deus na prática, no esforço de fé, que nós confiamos plenamente nele e que somos dependentes, que precisamos da sua ajuda. É na prática. Não só posso dizer, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Eu preciso dizer que amo e creio, declarando na prática da minha vida. É o que nós precisamos entender. Eu sou de Deus, eu preciso declarar que eu sou de Deus. Porque quando nós declaramos, quando nós praticamos, levamos a outro esse testemunho. Outros vão ver você e vai querer ver realmente o Deus que você serve, conhecer. Eu digo isso, irmãos, por um testemunho pessoal meu. Quando morei no Orlando Dantas, que ali Deus me levou a ser convertido, a me converter. Tinha um bar que eu sempre andei, ali no Orlando Dantas, chamado Dono Seu Zito. E quando eu comecei a ir para a igreja, ele por 3 vezes foi atrás de mim, para saber onde é que eu entrava, se eu realmente ia para a igreja. Porque ele viu uma mudança, não é? Daquele que andava ali no barzinho dele, daquele que compartilhava com aquele pessoal todo ali, e agora resolveu ir para a igreja. Ele foi conferir. E digo para vocês que ele foi 2 vezes, na terceira ele entrou na igreja. Na terceira ele entrou, e quando o apelo foi feito, ele aceitou Jesus Cristo. Então, é o que a gente precisa entender, que essa nossa fé, ela tem que ser praticada, para que outros possam ver em nós essa confiança que nós declaramos ao Deus que nos criou. E uma outra coisa dessa nossa necessidade, porque Deus é quem construiu o templo, Deus é quem disse que queria estar presente com a gente na sua casa. A gente precisa alegrar o coração de Deus. E, acima de tudo, com gratidão ao Deus que nos criou, ao Deus que nos escolheu para verdadeiramente sermos filhos genuínos dele. A história que nós vamos contar agora, pelas Escrituras, essa palavra de Deus, de um homem conhecidíssimo na sua história das Escrituras, que foi um homem que escreveu 13 epístolas, e um homem que teve uma vida no mundo como nós todos vivemos, e que faz uma declaração tremenda, chegando no seu fim de carreira, mas abraçando a fé até os seus últimos dias de vida, de uma confiança plena naquele Deus que o converteu e que o trouxe a ele, a alegria da vida eterna. Esse homem
foi um grande implantador de igrejas, um homem que toda a história nós conhecemos, que pregou para todos, dos mais que se julgavam inteligentes, ao menos favorecido, com coragem, fé e confiança, na certeza da sua grande vitória. Essa caminhada deste homem deve e precisa ser a nossa, até o fim. Ganhou muitas almas para Jesus. Muitos desses que ele ganhou para Jesus, ele levou para a frente das igrejas. Filemon, Tito, Timóteo, tudo filho na fé dele. Já sabem quem é? O apóstolo Paulo. Um homem que tinha uma segurança de fé tremenda diante das suas expressões, nas suas epístolas que ele escreveu. Suas declarações eram pertinentes diante das situações que ali ele enfrentava, das suas declarações de fé e confiança em um Deus que aquelas pessoas não poderiam enxergar como ele próprio com seus olhos humanos, mas que Paulo, ele enxergava Deus com seus olhos espirituais. E isso trazia a Paulo essa alegria de pregar o Evangelho, de testemunhar, de ter essa fé declarada, pagando o preço que fosse necessário pagar. Para aqueles que conhecem a história de Paulo, sabem o quanto Paulo sofreu depois que ele se voltou para Jesus Cristo. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. E como as histórias das suas epístolas contam, quanto Paulo apanhou, tomou varadas no seu lombo, em praças públicas, humilhados em praças públicas. E o que nós queremos observar, e o que nós queremos hoje, tirarmos lições para nós, é que tudo isso foi por uma fé genuína, uma fé real no Deus que o criou, no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, que também é o nosso Senhor. E que a história de Paulo precisa trazer a nós o legado de fé que Paulo deixou, precisa trazer a nós esse crescimento de fé, esse compromisso de declarar a nossa fé em Deus no exercício das obras do Senhor. Paulo recebeu uma missão árdua. Já Pedro era o apóstolo dos judeus. Paulo recebeu uma missão mais árdua ainda. Ser apóstolo dos gentios, dos incrédulos, dos idólatras, dos ímpios. Podemos entender que a missão foi árdua, foi pesada. Paulo de um dia ser perseguidor, a passar a ser perseguido por amor a Jesus Cristo, por levar a palavra de Jesus para vidas serem alcançadas, perdoadas, lavadas pelo sangue do Calvário, para se tornarem filhos verdadeiros do Senhor. Paulo foi esse escolhido por Deus.
Abra suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1, do verso 1, não é dos versos 1, né? Do verso 1 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4. Ouça o que Paulo começa falando logo na primeira palavra do verso 1, na minha tradução. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Que declaração! De tudo aquilo que Paulo, no decorrer da sua vida, a partir daquele momento que ele foi convertido, ele enfrentou, pela sua fé, chegando já à sua velhice, ele faz a declaração de toda a sua vida de ministério, das suas viagens missionárias, das suas visitas àqueles reis, declarando cabalmente que combateu sim um bom combate, mas que encerrou a sua carreira, mas a sua fé estava firme e continuava na sua vida, confiante em Jesus Cristo. É o que nós, irmãos, precisamos refletir. Agora é a nossa vez. Paulo se aposentou do ministério, daquele compromisso árduo, das suas viagens missionárias, mas que a sua confiança e a sua fé continuava firme e segura. Podemos tirar grandes lições desse exemplo, desse homem que foi honrado até pela nação romana, mas que reconheceu que a sua honra maior estava naquele que lhe escolheu, seu Senhor legítimo, para viver com ele eternamente, dando a ele esse privilégio de servir, para que aqueles que estavam distantes do Senhor, conhecido como povo gentil, conhecido como ímpios, pudesse conhecer a verdade, pudesse ouvir a verdade, para que fossem salvos da morte e recebessem a vida eterna. Como título, nós escolhemos
encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. E lembrando desse grande legado desse homem de Deus, que essa continuidade nos foi dada, a pregar a palavra de Deus, a manter a nossa fé, a ser fiel a Deus na sua obra em todos os sentidos, para sustentar, para manter a obra física, para que as pessoas, aqueles gentios, fossem alcançados. Hoje é a nossa vez. Amados, confiar nas promessas de Deus é ter certeza de quando chegarmos neste momento de também encerrarmos nossa carreira, mantermos nossa fé segura, confiante, até o último dia que vivermos aqui nesta terra. Essa é a verdade da confiança que Paulo declarou em ter em tudo que lhe foi dado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. As promessas que Paulo deveria anunciar àquele povo que estavam distantes, sem pastor, para que eles crescem e aceitassem a Jesus Cristo para a sua salvação eterna. Paulo, irmãos, sempre esteve seguro na sua fé e na sua confiança em tudo aquilo que Deus falava ao seu coração. Olhando para a vida de Paulo antes da sua conversão, conhecido como Saulo, Paulo era um homem de privilégio em Roma, era um homem acreditado, era um homem estudado, era um homem que tinha um conhecimento e era um homem corajoso. E Deus viu em Paulo tudo isso e o escolheu para que viesse pregar para aqueles que viveram com ele, fora de Deus, longe, sem conhecimento de Deus, os gentios, os idólatras. E Paulo foi um homem fiel, um homem temente a Deus, e fez-se cumprir na sua vida, do ministério que lhes foi dado, tudo aquilo que Deus desejaria que se fosse pregado. Hoje, nós poderíamos e deveríamos nos considerar o Paulo de hoje. Porque um dia também fomos Saulo, para que hoje a gente possa também levar o Evangelho de Jesus Cristo, proclamar o Evangelho de Jesus a toda criatura, como disse o apóstolo Marcos, no capítulo 16, verso 15. Hoje, nós devemos despertar na nossa fé. A história de Paulo traz a nós um encorajamento para os enfrentamentos daquilo que vamos passar nesses dias que vivemos, como Paulo passou nos dias que viveu. O apóstolo Paulo enfrentou grandes reis terríveis, malvados, doutrinas, como enfrentou os saduceus na questão da ressurreição. Sofreu Paulo muito com os saduceus e muitas outras situações
que Paulo enfrentou por pregar o Evangelho, preso ali na cidade dos Filipenses, onde ganhou a alma daquele carcereiro e da família dele. Paulo preso com outros. Essa fé, ela tem que ser imitada por nós. Paulo, dizendo aos Coríntios, ele disse para que eles fossem imitadores dele como ele era de Jesus Cristo. Nós hoje precisamos ser esses imitadores de Paulo como ele foi para Jesus, como ele foi imitador de Jesus. Agora é a nossa vez de sermos fiéis, de sermos tementes a Deus pela sua palavra, na obediência, no cumprimento das Escrituras Sagradas, para também levarmos vidas a serem alcançadas. O apóstolo Paulo, em passar de revista da sua vida, que ele dedicava a Deus, Paulo ele reconhece, nessa frase que ele diz no verso 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Paulo reconhece que sua morte seria iminente. E ele descreve a sua vida cristã com esses seguintes termos. Paulo entendeu, como até hoje eu já estou entendendo, não é? Alegrar o coração das irmãs e dos irmãos. Também já estou chegando naquela idade, não é? Onde em breve, quem sabe, também estarei dizendo essa mesma palavra. Combati um bom combate, encerrei minha carreira, mas estou com a fé firme e segura. Como disse Paulo, em breve talvez possa acontecer. Mas, meus queridos, meus amados irmãos, Paulo considerava a sua vida cristã, é o que nós devemos considerar como um bom combate. Nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, dar para trás, por causa dos obstáculos, dos problemas, das situações que vêm contrária ao seu ministério, à sua fé, à sua confiabilidade a Deus. Não podemos recuar. É o que Paulo diz, que considerava a sua vida cristã como um bom combate, um ministério que Deus lhe deu. Um bom combate. É o que a gente precisa entender. A vida, meus irmãos, é a única luta que vale a pena você enfrentar pela vida. E Paulo já reconhecia tudo aquilo que Deus tinha feito na sua vida. E ele agora queria ser recíproco a tudo aquilo que Deus deu a ele, a sua vida eterna. E ele queria levar essa vida eterna para outros, e que nada poderia impedir que o preço fosse qual fosse. O preço a se pagar, mas que ele não recuaria, como toda a história da vida de Paulo nos conta pelas Escrituras, que Paulo não recuou em momento algum, que Paulo realmente considerava a sua vida cristã como um bom combate. É assim que nós também, irmãos. Paulo lutou contra Satanás, contra os erros religiosos, contra os judeus, contra os pagãos. Tudo isso foram grandes enfrentamentos que o apóstolo Paulo passou. Contra o judaísmo, contra o antinomismo e contra a imoralidade na igreja. O capítulo 6 de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, deixa claro sobre isso, da imoralidade na igreja. Então as lutas foram intensas e árduas. Mas Paulo foi um vencedor, porque ele tinha
como sua vida cristã um bom combate. Ele sabia, ele entendia que precisava e que Jesus Cristo estava com ele ali, o Espírito de Deus estava com ele para suas grandes lutas, para destruir, desmanchar o mal, a mentira, o engano, o falso profeta e Satanás, da qual Paulo trabalhava muito contra. Paulo completou a sua vida cristã, irmãos, em meio a grandes provações e dificuldades e tentações, e permaneceu fiel ao Senhor todo o tempo da sua vida. Quando Deus estava me trazendo essa mensagem, que eu não ia pregar essa palavra hoje. Eu estava preparando uma outra mensagem, concluindo outra mensagem, quando a energia foi embora. E ainda, para completar, o computador descarregou. Porque o computador tem sua bateria própria. Eu estava digitando todo o esboço para poder compartilhar e foi tudo embora. A energia do computador e da casa. E Deus me trouxe a preparar essa outra mensagem fora do computador. E eu fiquei refletindo sobre essa vida do apóstolo Paulo. Eu amo ao apóstolo Paulo na sua vida cristã, da qual ele deixou para mim grandes exemplos. Gosto muito, abaixo de Jesus Cristo. Paulo é um dos que mais eu busco o exemplo de vida, pela sua coragem, não é? Pela sua força, pelo seu interesse, pela sua dedicação, pelo seu amor. É declarado em toda a história das Escrituras da vida de Paulo. Para a minha vida, eu vejo a história do apóstolo Paulo parecidíssima com a minha. Acredite. Muito menos, claro. Mas tem muitos sinais da vida de Paulo com a minha vida. Paulo abandonou e deixou o seu secularismo, com todos os seus salários, com todas as suas abundâncias, na sua vida secular. Eu fiz isso também. Paulo foi implantador de igrejas, e para a glória do Senhor também Deus já me permitiu implantar algumas igrejas. Paulo foi dedicado na evangelização. Eu fico feliz, porque também eu sempre gostei e amo a evangelização. E muitas outras coisas. Tudo isso para a gente se alegrar e glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e nos empenhar cada dia mais. Eu tive em vários lugares, como Paulo esteve também, eu não vou estar citando aqui, mas lugares difíceis, como Paulo também foi. Submundo das drogas, vivi um bom tempo dentro dos hospitais, vivi um bom tempo dentro dos orfanatos, dos asilos. Eu tinha uns projetos desses, quando estava lá na igreja mãe. E eu me sinto feliz em ver na vida de Paulo todo esse mesmo processo de uma condição de fé. Isso é fé, é confiança do que Deus fez gerar em mim e em vocês. Essa fé que nasceu, o autor é Jesus, da nossa fé. E o que podemos compartilhar, que não podemos parar, ainda não é hora. Jesus ainda não voltou, nós estamos aqui ainda com disposição. A nossa fé tem que ser crescente. Ela não pode se estagnar. Ela não pode se tornar inerte, a nossa fé. Ela tem que ser crescente. Ela tem que ser próspera. Ela tem que caminhar. Porque Jesus Cristo quer voltar. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos ser fiel, estar firme na obra do Senhor, para a sustentação da parte física, através de nossas vidas, de nossos ministérios. Amados,
O apóstolo Paulo conservou lealmente a sua fé. Quando Deus botou isso no meu coração, eu olhei para mim. Eu digo, meu Deus, eu tenho que ser leal na minha fé ao Senhor. Eu tenho que te servir. Isso é a igreja de Cristo que tem que viver isso. Tem que ser leal à fé, aquilo que Deus gerou no seu coração. O seu Filho Jesus Cristo. A fé que nasceu dentro de você. Não podemos esmurecer. Não podemos colocarmos alguns obstáculos, como essas pandemias da vida que aparecem. Não! O nosso Deus destrói pandemia. O nosso Deus destrói o mal. Então a nossa fé tem que estar acima de qualquer situação que possamos enfrentar no dia a dia. Não podemos arrumar barreiras. Não podemos justificar erros. Temos que servir. Temos que exercitar a nossa fé. Temos que contribuir com a obra. Há vidas precisando serem salvas. E nós somos esses escolhidos. Nada pode fazer nós parar como Paulo. Nada pôde parar Paulo. Nós conhecemos a história de Paulo. Paulo passou momentos que até hoje eu ainda não passei. Eu ainda não fui preso pelo Evangelho. Já encontrei grandes obstáculos, mas ainda não encontrei a prisão. Paulo encontrou. Eu ainda não apanhei no meio da rua, mas um dia quase. O cara correu atrás de mim com a vara. Aqui mesmo no Albano Franco. Na parte 3 aqui dessa primeira parte. Mas é assim. Deus está conosco. E nós precisamos dar de graça aquilo que nós recebemos de graça, o amor de Deus. Não podemos parar. Irmãos, Paulo, nos seus tempos de severas provações, de grandes desalentos e de muitas aflições que Paulo enfrentou, não somente quando ele era abandonado pelos seus amigos, mas também quando teve que enfrentar a oposição dos falsos mestres. Paulo enfrentou muito falsos mestres. Paulo se bateu com muitos heréticos, muitos mentirosos e enganadores. As lutas de Paulo nos traz um grande legado de fé, fé genuína, fé original, fé verdadeira. Amados irmãos, Paulo, irmãos, nunca cedeu terreno na questão a verdade do original do Evangelho. Amados, o apóstolo Paulo diz no verso 8, que foi esse último verso que nós lemos. Veja o presente de Deus para aqueles que têm uma fé genuína, para aqueles que são fiéis, obedientes e tementes a Deus. Olha o que Deus disse para Paulo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao que Paulo sentiu, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha a certeza de fé, e não somente a mim, mas também a todos que o amarem a sua vinda. Todos que acreditam, todos que crerem, todos que confiam na vinda, a parousia, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa coroa da justiça está guardada para cada um de vocês, meus irmãos. Para cada um de nós como escolhidos para servir, para ser fiel, ser dedicado, ser amoroso à obra do Senhor, pelas vidas que necessitam deste amor de Jesus. Amados, guardar a fé significa mais do que você possa pensar. Paulo guardou a fé ao obedecer a Deus, a ser fiel a Deus. Eu conheci um livro, eu tenho esse livro, que tem como título O Homem de Deus, que é toda a vida de Paulo. A autora desse livro, eu busquei a biografia dela para ter uma confiança na leitura do livro.
é uma mulher chamada Taylor Cardwell. Ela é americana. Taylor Cardwell. Mas esse livro nos traz grandes lições de toda a vida de Paulo quando criança. A história. A gente pode, como falou nosso irmão Adroaldo domingo na escola bíblica aqui, vocês mais velhos prestem atenção, né, que eu lembro, né, quando Paulo falou que o personagem que ele tinha conversado foi como Jeremias, nascido do ventre, foi escolhido lá do ventre da sua mãe. Então essa história de Paulo é ali desde quando ele nasceu. Conhecia a história da mãe dele, do pai dele, da irmã dele, Séfora, né? E o caminhar de Paulo na sua vida de criança, adolescente e jovem, o livro é dessa grossura assim, até hoje não terminei de ler. Já tem uns anos que eu comprei esse livro. Estou chegando na metade. Também por causa de outras tarefas, né? Mas uma coisa que eu amei conhecer essa história e quis acreditar, por ver nas Escrituras a condição de vida de Paulo, não é? A moral, a obediência e o temor a Deus, me trouxe a confiar nessa leitura desse livro que eu estou fazendo, principalmente conhecendo a biografia do autor do livro, não é? É uma coisa que nos motiva. Uma parte desse livro fala da história de Paulo, que toda a sua família era bem estruturada financeiramente. A mãe dele, conhecida como Débora, era o nome da mãe dele, e ela era das famílias dos mais altos e potentes níveis de Roma, aqueles homens generais, oficiais de Roma, homens poderosos da época, bem financeiramente, e olhar para a história de Paulo, onde Paulo abandona toda coisa terrena, toda coisa material, despreza pela sua fé, pela sua confiança em ser convertido por Jesus e acreditar em Jesus Cristo, acreditar na verdade de Deus, na vida eterna. Paulo abandonou toda a riqueza. Essa história que fala sobre a vida da família de Paulo, o pai dele, o avô dele eram judeus praticantes, conforme a história do livro, né, que nós estamos lendo. E agora, vendo pelas Escrituras que é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus, a gente pode dar um crédito em toda essa história da vida para trás de Paulo, quando mais jovem, quando criança e adolescente. Amados, o apóstolo Paulo, ele permaneceu íntegro diante de Deus. E a gente pode entender dessa grande vitória de Paulo, porque Deus ele tem reservado os seus galardões para todos aqueles que com fé, para todos aqueles que conservam, tem horas que a palavra não quer sair, para todos aqueles que conservam, preservam a fé na justiça. Deus tem galardões, bênçãos tremendas para toda a vida e para toda a eternidade. Para encerrarmos, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 10, olha a vergonha. O pior quando você quer desligar, não consegue. Esqueci de botar no mínimo. Sou um grande corregidor disso, né? Perdoe-me, igreja, em nome de Jesus. Foi um vacilo meu. Isso, temos essa dependência completa, porque eu vigio muito nisso, viu? Vamos ouvir. Vamos deixar essa parte não muito boa para trás. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Preste atenção o presente.
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio da sua prática, do bem ou do mal. Então veja, meus queridos, que Paulo recebeu seus galardões vindo dos céus pela sua fé na justiça, pela sua perseverança, pela sua confiança, quando ele declara nesse verso 8, verso 7, combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Amém? Que nós todos possamos ter esse exemplo do legado que o apóstolo Paulo deixou para nós, como essa igreja de hoje, como os escolhidos evangelistas de hoje, os servos do Senhor hoje, de uma fé genuína, de confiança, de fidelidade, de estar junto com a obra, de fazer com que a obra desenvolva, de contribuir com a obra, para que outras vidas sejam alcançadas através da nossa fé, através da nossa confiança em Deus, do nosso serviço com dedicação e amor ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que aplique essa santa palavra em nossos corações. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Deus maravilhoso e eterno, lembramos também o que disse o teu servo, o apóstolo Paulo, agora ali naquela igreja dos Filipenses, ó Deus, que ele saberia, no capítulo 4, aos Filipenses, verso 12 e 13, que ele saberia passar por esses momentos mais difíceis da sua vida, de escassez, de falta, de fome, mas que também, Senhor, saberia passar pelos momentos de abundância, de suprimento. E ele diz, ó Deus, que tudo isso, os momentos de escassez e os momentos de fartura, tudo isso, naquele que lhe fortalecia. O Deus de Israel, também nós podemos dizer que podemos todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor, nosso Deus eterno, que tem nos ajudado a manter a nossa fé firme e segura, que tem nos livrado do mal desta terra, de Satanás, do diabo e dos demônios, e das pessoas, seres humanos que são usadas por eles. É o Senhor que tem nos guardado, nos livrado desses, ó Deus, que são instrumentos de Satanás, do diabo e dos demônios, que são usados por eles, para se levantar contra a tua igreja, contra o teu povo. Esses anticristos que hoje estão aí de pé, para impedir a propagação do Evangelho de Jesus, para impedir, ó Deus, que as pessoas se revistam no poder da tua palavra, para tentar desviar as tuas ovelhas, ó Deus. Destrói, ó Deus, toda ação maligna contra nós, contra a tua igreja. Como já ouvimos hoje na oração do teu servo diácono Adroaldo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E nós somos a tua igreja, Senhor. Esta obra tão humilde, ela é do Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja a revestir, a fortalecer esta obra, a sustentar, a manter, tanto na sua vida física como espiritual, aos teus servos, às famílias, aos lares que aqui fazem parte, como também toda a tua igreja na face desta terra, toda a tua obra na face desta terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. A nossa confiança, Senhor, declaramos, está como a confiança de Paulo. Combatemos o bom combate, ó Deus, e mantemos a nossa fé firme e segura no Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua conosco, ó Deus, abençoando esta obra, como também as outras duas que estão na nossa responsabilidade. As famílias que estão envolvidas, como também toda a tua obra na face desta terra. Ó Deus, mantendo firme e segura, ó Deus, até a volta de Jesus Cristo. Seja conosco, seja com toda a tua igreja na face desta terra, que esta tua santa palavra, ó Deus, esteja em nosso coração e que nós possamos refletir profundamente. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Santo e Eterno, Espírito Santo, que
que nós oramos, te pedimos, te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, te rendemos graças e te adoramos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre suas vidas, suas famílias, seus ministérios, sobre essa igreja gloriosa, santa e viva do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja gloriosa, santa, viva, fiel e vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos por esta noite dispensados.